de um outro assunto, agora da adolescência, que costuma ser uma fase de transformações, mas também de muitos conflitos. A duração da adolescência, inclusive, varia de uma pessoa para outra, começando mais cedo ou muito mais tarde. Olha, vocês nem imaginam até quando a adolescência pode ir hoje em dia. Mas então, como identificar quando, se o filho entrou na adolescência? Esse é o assunto do quadro Educar Nossos Filhos. E agora, uma parceria da TV Com os colégios maristas. E para conversar conosco, está aqui o ebiatra. Ele é um médico especialista em adolescentes, o Dr. José Paulo Ferreira, da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Dr. José Paulo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, obrigado. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que quem atende o adolescente é o pediatra. E alguns pediatras, né, acabam fazendo, né, algum tipo de especialização, os que gostam, os que têm mais habilidade e que gostam de trabalhar com essa faixa etária, e acabam atendendo os adolescentes. Então, os colegas que atendem, os médicos que atendem adolescente, são oriundos da pediatria na sua imensa maioria. Ou seja, os ebiatras são inicialmente pediatras? Na imensa maioria são. Mas, claro, né? Aí o ebiatra ele já vai trabalhando um pouco melhor essa questão da mudança hormonal, desse menino que já está virando um adulto, né? Essa fase que é bastante complicada. Doutora, a gente falou sobre na abertura, falei sobre o prazo da adolescência. Então vamos começar pelo fim. Hoje em dia, quando é que termina a adolescência, hein? Eventualmente não termina nunca, né? Porque tem algumas pessoas que são eternos adolescentes. Com todas as características, né? Conflitos, construção de personalidade, tudo isso. O que tem acontecido atualmente com as modificações sociais, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, a questão de inserção no mercado de trabalho está mais difícil, então aquelas, né, pessoas que faziam a faculdade iam para o mercado de trabalho, hoje fazem mestrado, fazem doutorado e vão ficando na casa dos pais, então vão adolescentando. Porque hoje em dia é mais seguro ficar nessa posição do que enfrentar a realidade, que ela é dura. Então, acaba fazendo uma extensão dessa adolescência, que tem definições teóricas, mas acaba fazendo uma dilatação, às vezes com 24, 25, 26 anos. Eu ainda estou dependente dos meus pais, ainda estou morando na casa dos meus pais, ainda estou sob as normas e regras da casa dos meus pais, então eu não estou ainda pronto para sair. Então, isso pode acontecer dependendo do tipo de núcleo social que esse adulto jovem mora. O que qualifica a adolescência? É uma condição mais de sociabilidade, é uma condição de atitude ou é uma condição fisiológica? Isso é super interessante a tua pergunta, porque existe uma confusão muito grande entre o que é adolescência e o que é puberdade. Que são palavras que vêm juntas. E que às vezes acontecem em algum Na grande maioria acontecem par a par, porque é assim que faz com que aquela criança que era menino ou menina comece a se sentir adolescente. Mas a puberdade são, então, modificações fisiológicas. O que quer dizer isso? Eu começo a mudar o meu corpo, começo a ter mais pelo, começo a ter modificações corporais da menina e do menino. Então, essa parte que é dada pela biologia do corpo, pela fisiologia do corpo, ela tu não tem como mudar. Ela aparece, pode variar de cultura para cultura por questões da própria vivência, tipo de alimentação, tipo de exposição a alguns estímulos, mas ela começa na menina por volta de 10, 11 anos, e no menino por volta de 12, 13 anos. Então essa é a puberdade. A adolescência é o estado... Vamos falar puberdade ainda só para fazer uma pergunta, porque existem alguns mitos que se tornam verdade e outras coisas são realmente informações e são científicos. Algumas vezes a gente lê que a puberdade na menina, em especial, ela está vindo cada vez mais cedo. E aí se acredita ao uso de alimentos industrializados, até hormônios que podem aparecer na alimentação. Isso está acontecendo e é esse o motivo? Isso sim, isso é verdade. Nós temos, se a gente comparar a idade que a mãe da menina menstruou pela primeira vez, a gente começa a ver que cada vez mais cedo as meninas estão menstruando, que a menina é bem clássica porque se vê essa modificação socialmente, Então existe todo um rito e uma comemoração da menina que virou mulher. Então se sabe que meninas e meninos estão amadurecendo mais cedo, exatamente por influências de hormônios nas alimentações e também por influências, isso é super interessante, de estímulos sociais.
Então, aquela estimulação, aquela erotização, na sexualização do garoto e da garota pequena, acabam fazendo com que eles amadureçam até fisiologicamente mais cedo, exatamente. E como é que se dá isso? É todo o componente também psicológico que tem relação hormonal, ou seja, o nosso cérebro consegue produzir esses hormônios? Não é tão simples de explicar isso, não é tão assim causa e efeito, mas se sabe que o tipo de educação que a gente vem recebendo, o tipo de estimulação, acaba amadurecendo um pouco mais cedo, inclusive na parte fisiológica. O que é bem marcado é a adolescência, e isso depende de cada criança, o menino de 10 anos pode sentir adolescente e o menino de 12 anos ainda pode sentir uma criança, um guri. Aí isso depende, aí sim, de como é que ele está se sentindo na questão social. Então, a adolescência é um fruto de interação social, é um comportamento, ou seja, eu estou adolescente, estou virando adolescente, então isso é um sentimento meu. Então eu posso estar com 10, 11 anos e estar me sentindo adolescente ou estar me sentindo ainda criança. Bom, as redes sociais elas estão mostrando também um lado um tanto curioso da adolescência, né? Uma tristeza, uma nostalgia, ou seja, não sei se o senhor nota isso também no seu consultório, mas há um desespero, um exagero numa tristeza expressa, nas paixões. Isso sempre foi assim ou a gente que está vendo isso agora? As redes sociais, elas só exacerbam os sentimentos que sempre existiram. Mas é importante entender que o adolescente... Extremismo, acho que a gente está para dizer. Porque assim, se eu estou apaixonado, eu falo para o meu amigo, para minha amiga, se eu pôr na rede social, 600 mil pessoas vêm. E se eu faço aquela carta de amor que eu escrevia, que a gente escondia na carteira e não mostrava para ninguém, agora eu ponho na internet, todo mundo sabe e retuita. Então, a bem da verdade, as redes sociais facilitam com que os meus sentimentos sejam espalhados e eventualmente até usados de maneira inadequada, porque eu estou me expondo, isso é uma exposição, então o adolescente infelizmente se expõe demais nas redes sociais, é um cuidado que os pais têm que ter, tá alerta a que tipo de interação o adolescente está tendo com as redes sociais, porque ela expõe demais, ele se fragiliza demais. Ou seja, o cuidado psicológico. Ele fica sem segurança, porque a rede social ela faz um cyberbullying, então, ou seja, tu também tem um tipo de bullying pela própria rede social, isso tem acontecido muito ultimamente. E importante lembrar também que o adolescente está cada vez mais virtual, ou seja, em vez de sair para a casa do colega, para assistir um filme, comer uma pipoca, para poder jogar uma bola, para as meninas passearem no shopping, é tudo internet. Então, as redes sociais elas estão individualizando as pessoas têm milhares de amigos, eu tenho 1.500 amigos, eu não tenho 3 em casa, porque eu não converso, eu só converso via online. Doutor, muito obrigada pela entrevista.